Capítulo 3. A mentalidade de escravidão e suas marcas. O corpo de Israel saiu do Egito em um dia, mas a mente demorou 40 anos para deixá-lo. A libertação física foi instantânea, a libertação interior, um processo. Deus os tirou da escravidão, mas a escravidão ainda habitava dentro deles. Essa é a marca mais profunda que o cativeiro deixa. Ele aprisiona a alma muito depois de o corpo ter sido liberto. A mentalidade de escravidão é sorrateira. Ela se disfarça de prudência, de medo, de autopreservação. Ela diz: não dá, não posso, não sou capaz. É o eco das correntes antigas reverberando no coração de quem já foi solto, mas ainda não aprendeu a caminhar em liberdade. O pior cativeiro não é aquele que prende os pés, mas o que convence a mente de que fugir é inútil. Israel viveu séculos sob o chicote do faraó, aprendendo que obedecer era sobreviver. E o medo, quando se torna hábito, transforma a obediência em servidão. Mesmo depois da travessia do Mar Vermelho, aquele povo continuava reagindo como escravo, esperando ordens, temendo punições, duvidando do amanhã. Deus os tirou da casa da servidão, mas precisava tirar a servidão de dentro da casa deles. O escravo não sabe sonhar. Ele apenas cumpre. E quando Deus chama alguém para a liberdade, ele precisa antes reensinar o que é esperança. O deserto não foi apenas um caminho até Canaã, foi uma escola de reeducação espiritual. Deus estava moldando um povo que havia se esquecido do que era ser povo, ensinando-lhes a andar de cabeça erguida, a confiar, a decidir, a ouvir, a crer. O deserto era o processo de cura de uma mente adoecida pela servidão. A mentalidade de escravidão deixa marcas invisíveis, mas profundas. A marca do medo, que impede a fé. A marca da dependência, que paralisa a iniciativa. A marca da desconfiança, que destrói a intimidade com Deus. E a marca da murmuração, que distorce a percepção da realidade. Essas marcas transformam a travessia em tormento. O mesmo povo que viu o mar se abrir duvidou no dia seguinte se Deus poderia dar pão. O mesmo Deus que enviou maná foi questionado sobre a água. A mente escravizada é assim, esquece o ontem de milagres e se apavora com o hoje de incerteza. A fé liberta, mas o medo reconstrói o Egito dentro do coração. E quantos de nós também não vivemos assim? Libertos em Cristo, mas ainda amedrontados. Chamados à promessa, mas apegados às migalhas do passado. Quantas vezes pedimos a Deus que nos leve à terra prometida, mas insistimos em levar conosco as panelas do Egito? Há pessoas que saíram das prisões da vida, mas continuam presas às lembranças, às vozes que disseram você não vai conseguir. O passado deixou marcas que agora ditam seus passos. Deus quer curar essas feridas. Ele não apenas nos tira do Egito, Ele quer restaurar nossa mente. Por isso o processo é, muitas vezes, mais longo do que esperávamos. O deserto é o hospital da alma, onde Deus troca o medo pela confiança, o murmúrio pela gratidão e o desespero pela fé. Enquanto o escravo clama por comida, o filho aprende a esperar pelo pão diário. O escravo serve por medo, o filho obedece por amor. E é nesse contraste que a verdadeira liberdade se revela. O inimigo sabe que, se não pode mais nos prender fisicamente, tentará nos aprisionar internamente. Por isso, ele sussurra mentiras. Você nunca vai mudar. Você não é digno. Você vai falhar de novo. E quando acreditamos nessas vozes, voltamos a construir as paredes do cativeiro dentro de nós mesmos. Mas Deus, com paciência e amor, continua a nos ensinar que a liberdade não é ausência de luta, é presença de confiança. A mentalidade de escravidão não se rompe com esforço humano, mas com revelação divina. Quando o coração reconhece quem Deus é, as correntes mentais começam a se partir. A presença do Senhor transforma servos temerosos em filhos confiantes. E quanto mais conhecemos o Pai, menos espaço o medo encontra. A verdadeira libertação acontece quando entendemos que não somos mais controlados pelas vozes do passado,
mas guiados pela voz da promessa. Foi por isso que Deus não levou Israel pelo caminho dos filisteus, o mais curto, mas por um caminho mais longo. O atalho os levaria à guerra antes que estivessem prontos. O deserto, embora árido, seria o espaço seguro para curar sua mentalidade. O deserto não era punição, era proteção. Era o lugar onde Deus estava reescrevendo a identidade de um povo. Cada manhã, o maná os lembrava de que dependiam do céu. Cada noite, a coluna de fogo reafirmava que não estavam sozinhos. Cada passo na areia apagava mais um vestígio do Egito dentro deles. E a cada prova, Deus não estava testando sua força, mas fortalecendo sua confiança. A mentalidade de escravidão é curada quando paramos de perguntar por quê, e começamos a dizer para quê. Deus não desperdiça dor. Ele usa até as cicatrizes do passado para nos ensinar a andar livres. E quando finalmente entendemos isso, o deserto deixa de ser ameaça e se torna santuário. O lugar onde aprendemos que a liberdade é mais do que um destino, é um estado de coração.